Um pouquinho tenso. Nem toda rota tem estrada. E às vezes a gente só percebe isso quando a gente está no meio do veículo. Eita, nós! Começamos! A nossa travessia. Bom, primeiro rio, ok. O Passo Maia é uma fronteira entre Chile e Argentina, quase mítica, sem asfalto, sem sinal de celular e com dois rios no lugar de estrada. A gente achou que conseguiria, mas a natureza pensou diferente. Aparentemente fácil, depois o tempo vai passando, já 1h da tarde, e aí as coisas já começam a ficar um pouquinho mais complicadas. A gente está talvez 30% do que a gente tem que atravessar. Depois de 1.247 quilômetros pela carretera austral, chegou a hora de seguirmos caminho até o verdadeiro fim do mundo, Puerto Williams. Mas como vocês viram no último episódio, a carretera austral termina no meio do nada. Não há caminho para baixo. No final... Bom dia, vai dar 9 da manhã aqui em Villa O'Higgins e vou mostrar pra vocês como é que tá lá fora. Essa pra mim é a parte mais difícil de todo o rolê, olha só. Vinícius e o Chopp estão lá. O sol não deu as caras nem perto, ele devia aparecer já próximo de 10 horas, 9h40 por aí. Então tudo é mais difícil, você vê que as pessoas não acordam. Não fazem questão de acordar. O inverno é assim por aqui. É muito extremo, né? O clima. Então, apesar de ser 9 horas, aqui tá 1h, tá? Horário de Santiago. São 9 horas nesse momento. O céu continua assim, sem nenhuma sombra de sol, nenhuma pista dele ainda. uma pista dele. Então a gente vai seguir nosso caminho ainda no escuro. O problema com o Passo Maia. Tudo beleza, tá? Chuchu beleza. Uhul! Ainda não consigo me animar essa hora, sem o sol. Eles colocam uma trampa ali, um negócio de ferro na maçaneta, que quando você abre ela cai e faz um barulhão pra ele saber que tem alguém entrando no horário. É sério? Descobrimos uma tal de fronteira de aventura, que ficava ali a apenas 46 quilômetros de Villa O'Higgins. Essa fronteira já estava mais próxima do nosso destino seguinte do Chile, Puerto Natales. E não teríamos que dar uma volta extrema para chegar à fronteira comum mais próxima dali, ou seja, seria o melhor dos mundos. Mas não sabíamos o que estava por vir. E se você segue achando que os cachorros têm frio, ninguém empurrou ele aqui não, ele veio e deitou aqui. Tá uns 10 minutos aqui. Sai daí, aí é gelo. Cachorro doido. Sai daí, vem pra cá. Ó, e vocês acham que o Passo Maia é brincadeira? Aqui você assina um termo de consentimento. De que você sabe dos riscos, que é um passo, ele chama de aventura, um passo de aventura. Sobre danos sofridos no seu veículo ou em você, está tudo sob a sua responsabilidade. Eita, nós! Começamos! Tudo certo, passamos. Fizemos a documentação, não passamos ainda. Estamos iniciando agora a nossa travessia. Os pontos mais, não vou dizer que perigosos, mas os pontos importantes. É esse primeiro rio, que é o Rio Maia. O Vinícius vai passar agora. E o segundo ponto, que é o Rio Carreira, que está mais na frente. Bom, primeiro rio, ok, parabéns. Falta agora o segundo rio, que é o mais alto. Tá aqui na frente. Mais alto não, eu acho que ele é o mais comprido, né?
tem coisas congeladas, tá vendo? E aí as bordas são muito altas, são muito íngremes. Vai tentar subir por aqui. O normal seria por ali, mas olha o tamanho da vala que ficou. Então vamos ver. Não vai encostar não. Tá alto. Não. Vai não. Mas eu acho que você tem que subir mais reto, não? Tem uma espécie de cerca agora. A gente vai abrir e depois fechar. Nossa, tá frio. Cruz credo. E aí, Jope? Tá gostando? Tá chato pra você, né? Vai? Não, vai cair pra cá. Isso, reto. Agora... começa aparentemente fácil. Depois o tempo vai passando, já 1h da tarde, e aí as coisas já começam a ficar um pouquinho mais complicadas. A gente está talvez 30% do que a gente tem que atravessar. E essas partes de água, elas enganam, porque essa parte dá para atravessar, mas aí lá na frente já tem um outro córrego de água que a gente não sabe a profundidade. Então, para não atravessar e voltar, está um pouquinho tenso. Não dá para fazer sem ter noção da profundidade do rio. Para você ter noção da profundidade do rio, você precisa entrar. Ou conhecer. Ou conhecer. E a gente não sabe nenhum nem outro. Você entrou agora, né? Olha aí como tá o pé dele. Não parece ser fundo. O problema é que a gente não sabe se a gente está no caminho certo. Então, pra gente não saber se a gente está no caminho certo, a gente prefere não arriscar. Tentamos, procuramos pontos de travessias, seguimos o traço do GPS, confiamos na nossa experiência, mas não rolou. Na vida nômade, a coragem sozinha não te leva mais longe, porque sua intuição fica mais apurada. E essa intuição nos fez voltar e tomar a decisão de seguir pela fronteira comum, ainda que mais longe. E depois do fracasso do Passo Maia, a gente voltou pelo caminho que a gente desceu. E a gente vai dar uma pequena voltinha pelo passo em cima do Passo Maia, que chama Passo Robalos. Esse parque, ele entra para a Argentina dentro do Parque Nacional... Soltando a minha cara. Dentro do Parque Nacional Patagônia. Então a gente acabou de entrar no parque e a gente já viu o nosso primeiro guanaco. Mas não queremos desestimular quem quiser realizar a aventura de passar pelo Passo Maia. Vá com tempo, com estudo prévio e com coragem. Muita gente já passou por lá. Sem dúvidas, agora entendemos por que ele é chamado de Passo de Aventura. E vamos ver se a gente tem sorte, porque a gente quer muito avistar um puma. O melhor dos mundos é você avistar eles de carro, né? Então a instrução é você já reduzir a velocidade quando você avistar, porque qualquer coisa, qualquer movimento facilmente assusta eles e eles vão.
Não tem muito perigo de ataques de puma, né? Por tudo que a gente leu, de conversas que a gente tem com guarda-parques, eles realmente fogem de seres humanos, não tem nada a ver com a cadeia deles. E por precaução, como todo bicho, né, de fauna silvestre, é manter a distância segura. Então, os dois parques principais de avistamento de pumas, né, que são populares, por isso são aqui, o Parque Nacional Patagônia, principalmente do lado chileno, e o Parque Nacional Torres del Paine, que é mais embaixo. E o Torres del Paine acho que vende muito mais a coisa do puma, né? Você vê muito mais vídeo lá. Mas aqui dizem que é mais fácil, né? Porque a população de puma cresceu muito aqui no Parque Nacional Patagônia. Tem passeios específicos para isso e dizem que os melhores momentos para você avistá-lo são as 3 primeiras horas do dia e as 3 últimas horas do dia. A gente não tá nem um nem outro, já aqui já é quase meio-dia. Mas vamos ver se a gente vai dar sorte. A gente quer muito avistar um. Coloquei até meus óculos pra gente ver se enxerga melhor. Você enxerga pra direita, pra esquerda e eu vou pra direita. Ah, olha quem já tá aqui. A gente já viu bem uns 10 dos guanacos. Esses são grandões. Eles são bem fofinhos. E bem-vindos à fronteira do Chile com a Argentina, de Robados. Essa fronteira é a fronteira que fica dentro do Parque Patagônico. É uma fronteira bem isolada também, como aquela outra. Então para lá já é a Argentina. Aqui é a estrutura dos carabineiros do Chile. Então a gente vai seguir por aqui, estamos fazendo o trâmite de travessia. O Chopp está ali dentro do carro. E eu vou colocar o nosso adesivinho aqui, vamos ver se tem espaço. Porque a gente não pode colocar em cima de nenhum outro, né? Com certeza muitos brasileiros. Bom, na verdade eu coloco em cima de outro só quando um morre, aquele ali morreu. Vou ter que colocar ali. Desculpa, amigo, mas não dá nem pra saber quem é você. E aqui tá ilegal. Estamos esperando ser feito o trâmite. Aqui tem algumas coisas legais, né? Como falando da interferência dos animais domésticos com a natureza, né? Com os animais. E aqui fala sobre a fauna versus os cães, os emules, né? O que pode causar, né? A presença de cães com frequência. A gente sempre traz o Chopp pela minha condição, mas a gente já sabe muito bem disso, a gente respeita muito isso, né? A gente não chega perto de animais, a gente não deixa o Chopp chegar, a gente não desce ele, enfim, é uma série de coisas que a gente aplica para não mudar aqui o ecossistema deles. E aqui os emules versus os gados. Então é feito aqui de uma forma bem legal, inclusive bem divertida, mas bem explicativa. A fronteira sempre tem um guardião. No caso, essa aqui é uma guardiã. Muito simpática. Ela tava brincando com as galinhas aqui. Hermanos, entramos! Argentina, chegamos outra vez. Nós estávamos com saudade das medialunas, da pizza, do doce de leite
queijo. E do queijo. O queijo na do Chile também é bom, né? Então, mas do doce de leite, da pizza e do queijo. Vamos comer uma pizza hoje? Por suposto. Bom, então essa é a entrada. Você vê que é uma entrada também meio que de aventura, mas já tem um caminho a ser seguido. A gente continua dentro do Parque Nacional Patagônia, que é dividido entre Argentina e Chile. E o rapaz da fronteira... Rapaz, não. O soldado? O quê? Oficial? A autoridade da fronteira falou que é muito mais comum a gente ver os pumas do lado da Argentina do que do lado do Chile. Então é pra gente ficar de olho que esse horário eles aparecem. Então a gente continua na expectativa. Bom, e a gente gosta muito de estar na natureza e fazer a contemplação dos animais, né? Mas somente contemplação mesmo, sem interferir, se possível, nada na rotina deles, enfim, não alimentar, não chamar, não buzinar, só contemplar, né? Tentar passar o mais despercebido possível. Então a gente gostaria muito de ver o puma, gostaria muito de ver esses outros animais, mas dessa forma, sabe? Sem interferir em nada. Por exemplo, a gente vê os guanacos, a gente não para, tem gente que para, então fica aí também a dica, pessoal. Não parem, não interfiram, não alimentem, porque isso tudo causa problema. Ah, inclusive, a gente lá no Chile, a gente tirou umas fotos, né, ou filmamos sobre essas regras e tem o porquê, né? Então fica a dica aí, contemple a natureza, mas interferindo o mínimo possível na rotina dela, seja planta, seja o que for. E olha já o primeiro desafio a 500 metros da fronteira. Gelo puro. Teve alguém que já deu uma freada aqui na frente. Tá escorregando? Não sei, eu liguei a tração aqui. Esse daqui é o chamado, mas a gente tá numa reta, tá tranquilo. É o chamado Black Ice, né? Aqui não para. Mas tá super controlado, não tem nada do lado, não tem trânsito, não tem subida, não tem descida. Não tem precipício. Mas por exemplo, ó, o controlado, eu vou frear, vai ver, olha que não para, o carro não vai parar, ó. Opa, não parou. Com o chopp aqui agora, cara, e hoje os ventos patagônicos estão enfurecidos. Vocês vão ver. Cara, o carro tá balançando.
Chegamos embaixo de neve. É bom que o Chopp brinca um pouquinho. Então, lado argentino, aqui, pura neve. Olha o carro como tá. E aí o Chile tá logo à frente. Vamos lá fazer toda a parte de papelada, da entrada, carro, Chopp, tudo que tem direito. Daqui a pouco a gente volta. Que neve! Ei! Chove! Cara, como caiu neve aqui! Ei! Tá fofinha! Vai, gente, brincar! Olha! Tá fofinha! Deixa eu ver! Tá fofinha, amor! Ei, olha, olha, olha! Olha, Chopp! Hã? Foi! Aqui, cara. Ó. 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 Chopp. Chopp. Ó. 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 Esse episódio foi diferente. Foi sobre não chegar. Mas também foi sobre saber quando parar. E é isso que torna a jornada real. Voltamos, Chile. Estávamos com saudade de vocês. Passamos 2 dias longe de vocês, Chile. Já sentimos saudade. Só isso. Depois de mudar os planos e cruzar a fronteira por terra, voltamos ao Chile por Puerto Natales e em seguida Punta Arenas. Era hora de descansar, reorganizar e nos preparar para a travessia mais longa com o Chopp, quase 2 dias de navegação em ferry até o fim do mundo. A estrada estava chegando ao fim, mas o verdadeiro recomeço estava prestes a recomeçar. Nos vemos no fim do mundo.